Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 10 de abril de 2019. Estamos iniciando mais uma transmissão online do programa Hora da Notícia. Eu estou baseado em Sobral, aqui no Facebook, e os colegas amigos André Capiberibe e Renata Abreu estão lá em Fortaleza. Bom dia, André Capiberibe. Bom dia, Renata Abreu. Bom dia, Paramoti. Bom dia, nossa vasta legião de ouvintes da Rádio Assunção. Bom dia para quem, especial para quem partilhou nosso vídeo, como a Francisquinha Cunha, o Francisco Edivar, o Jesus Alves, o Auriclésio Macedo, o Márcio Borges, o José Soares, o Grijalva Costa. Bom dia para quem já entrou em contato no WhatsApp, como o 9616-1470, como o Odaí de São Paulo, o Ronilson de Boa Viagem, o professor Vinícius Soares e o José de Paiva, todos mandando um abraço para nós. Bom dia para quem já está aqui no Facebook, como Carlos Henrique de Souza e o Grijalva Costa, lá de Ubajara. Desculpa aí. Pois não. Não, o André, nesse do novo assunto, só dar continuidade que vocês vinham falando aí, duas coisas, né? Uma, essa que você falou, eu vi também ontem no jornal O Povo, e fiquei assim, abismado, porque a Daniela Nogueira, a ombudsman, né, disse o tempo todo que o jornal O Povo não trazia coisas boas do Bolsonaro, porque não havia coisas boas. E ontem, como você falou, que hoje não está no impresso, corri para ver no impresso, né, se saía, o online trouxe 5 coisas boas de Bolsonaro. 5 medidas boas de Bolsonaro. A ombudsman... Eu não sei, eu tô com ele aqui, eu fiz o print, claro, né? Eu faço logo o print e guardo. Mas eu tô com o print aqui. Não adianta tirar, porque eu tô com. Eu tô com o print. O jornal O Povo. É lamentável. É lamentável, né? Porque quando for. Alguém deve ter chamado a atenção do repórter, né? Rapaz, como é que você fala um negócio desse, né? E eu fiquei rindo, porque a jornalista, a ombudsman, né, que é a defensora dos leitores, se transformou no contrário do ombudsman, na defensora do jornal diante dos leitores. O ombudsman é o defensor dos leitores diante do jornal. Ela está fazendo o contrário e de forma grotesca. Porque ontem o jornal O Povo desmentiu a própria ombudsman. Porque o jornal O Povo, no online, listou 5 medidas boas do Bolsonaro. Listou 5 medidas boas. Eu vou até ler aqui algumas delas aqui, deixa eu ver se eu estou aqui com ela. Pois bem, aí hoje, quando vai para o Jornal O Povo, quando eu fui ver, ele não fez isso, mas tem lá, quando vai colocando as matérias como um todo, diz que algumas delas foram boas, mas não diz exatamente. 100 dias, Jornal O Povo, o título ontem, 100 dias do governo Bolsonaro, 5 ações boas tomadas neste início de mandato. Aí vai dizendo lá o que foi que aconteceu de boas. Por exemplo, cita o leilões de aeroportos, coisa que a ombudsman não tinha, deixou passar. Coisa boa, leilão de aeroporto. Cita operação contra a pedofilia. A nossa amiga ombudsman não achou isso uma coisa boa. Cita o pacote anticrime do Moro. A ombudsman não achou isso coisa boa. Cita a questão do... Cita o caso do Brumadinho, em que o governo se apressou e tomou as medidas necessárias, coisa boa. E cita o documento único, que o CPF agora é o único documento necessário. Então, alguém no jornal O Povo conseguiu elencar 5 medidas boas do jornal O Povo, que a ombudsman disse que não havia nenhuma coisa boa para publicizar. A coluna dela todinha, do domingo retrasado, foi sobre isso. Os leitores reclamando que o Jornal O Povo só dava coisa negativa, e ela disse, o Jornal O Povo dá coisa negativa porque não há coisas boas para publicizar. E ontem está lá essa matéria no online, citando 5 coisas boas. E tem mais, o Renato acabou de dizer isso aí. Redução de cargos. Se você for atrás, tem muita coisa. Eu mesmo citei ontem o sistema fônico de alfabetização, que é uma coisa técnica, mas é muito importante para o futuro da educação brasileira. Então, há coisas boas, sim, do Bolsonaro. Agora, a imprensa, é o que eu falei, ela podia ter ido para outro canto, para dizer que a função da imprensa
fazer oposição, assumisse isso. Mas não. Vai dizer, vai ser estúpida a ponto de dizer que o governo Bolsonaro não se publicava nada de bom no jornal Povo sobre o Bolsonaro, porque não havia nada de bom no governo Bolsonaro. O que é, por favor, né? Não, o empréstimo está, mas ela ficou mitigada, certo? Então, lá no online, está dizendo que lista 5 boas e 5 ruins. No Jornal Povo, coloca assim, 100 dias de Bolsonaro. Aí no texto corrido, cita algumas coisas boas, mas de forma escondida. No online, está no título, né? Lista 5 coisas boas do governo Bolsonaro nesses 100 dias. Pois é. É lamentável. O Jornal Povo, a Ombudsman entrou num papel completamente lamentável. E a outra coisa, Renato, é só para fazer justiça ao Jornal Globo, tá? Na verdade, não foi nota de rodapé, não, viu? A matéria foi manchete. Na verdade, a matéria foi de página toda. Tem um anúncio lá no rodapé e a matéria toda trazendo gráficos e também uma foto. Crise levou mais 7 milhões e 300 mil pessoas à pobreza no país. Foi na sexta-feira, eu até comentei, porque nesse dia... Foi 2014 para cá. E outra coisa, esses milhões, quando acontece nesse período... Não, foi Dilma. Dilma. Aqui é Dilma porque Dilma estava vindo de 6 anos de governo. Né? Eram 4 mais 2 anos. 4 mais 2 anos. Petista total. Petista. Não tem como negar isso daí. Aí eu estava fazendo esse comentário porque naquele dia o Cid Gomes, o senador Cid Gomes, estava dizendo que esta reforma era contra os pobres. E eu estava dizendo exatamente o contrário. Esse povo que diz que defende os pobres, que faz discurso a favor dos pobres, coloca 7 milhões e 300 mil pessoas na pobreza. Então tem que desfazer isso daí, porque esta reforma do Bolsonaro é o contrário. É para tirar a gente. Sem essa reforma, não tem como tirar esse pessoal da pobreza. Vai continuar lá. Eram essas duas coisas depois, não, André, se dizendo as coisas novas. Drogazil. Olha, tem ali mais ou menos ali na Santos Dumont, se eu não me engano, com Barão de Aracati, naquela esquina, há 4 farmácias na esquina, uma em cada ponto de esquina. Você tem a Drogazil, tem a Pague Menos, tem a Extra Farma e tem a Farmácia do Trabalhador. 3, 4 farmácias ali. Agora, é disputa de mercado. Na verdade, o Brasil, se não é um país doente, é um país que todo mundo está atrás de comprar coisa nas farmácias. Não abria. Aliás, está abrindo muito supermercado também. Não sei se você está percebendo. Fortaleza tem presenciado a abertura de muitos supermercados. Só um toque aqui. O Carlos Henrique, socorrendo aqui ao Ombudsman, o Carlos Henrique disse que o Jornal Povo e a Ombudsman também se esqueceram, os dois se esqueceram, de citar um fato muito positivo do governo Bolsonaro, com destaque no Ceará, a crise da segurança, onde a bandidagem enfrentou a autoridade local, e a autoridade local precisou da ajuda da autoridade federal, e a autoridade federal, tempestivamente, aliás, hoje, o nosso amigo Érico está dizendo que esse governo age de forma intempestiva. Eu fiquei me perguntando, será que o Érico sabe o que é que ele está dizendo com intempestivo? Ele diz que o Bolsonaro é ousado, é que acolá tem recuos. Ora, quando tem recuos, é exatamente o contrário de intempestivo. É tempestivo. O cara age logo. Aí, ao agir logo, pode ter errado, ele recua.
O intempestivo é que se demora, faz fora de tempo. O Érico Firmo presenciou aqui no Ceará o governo Camilo Santana pediu ajuda ao governo Bolsonaro. No outro dia, a Força Nacional já estava patrulhando aqui no Ceará. Então, isso não foi uma coisa boa, ombudsman. O governo Bolsonaro não tem nada de bom realmente. A presença da Força Nacional que ajudou o governo Camilo a debelar aquela insurreição completa da bandidagem contra a sociedade cearense, que não foi uma coisa boa do governo Bolsonaro. É muita cegueira ideológica você dizer que não tem nada de bom no governo Bolsonaro para publicizar no seu jornal. Aí, outra coisa, agora o Carlos Henrique me lembrou bem, nas 5 medidas elencadas como boas do Bolsonaro, não está a medida local. E aí eu vou entrar já respondendo a tua pergunta, analisando, Renato. Eu assino embaixo o que você falou. A nossa imprensa, ela cada vez mais se distancia da sociedade brasileira, porque achou que durante muito tempo era a sua tutora, que a sociedade brasileira vivia sob sua tutela. A Globo ditava o nosso pensamento. Hoje, o máximo que a imprensa consegue é fazer aquele sistema de agenda 7. Ela não consegue dizer como é que nós devemos pensar, mas ela fala sobre o que devemos pensar, porque publica o que está lá, e é a própria mídia vai colocando isso daí. Mas se afasta a ponto dessa cegueira horrorosa do ombudsman dizer que não tem nada de bom no governo Bolsonaro, e do jornal O Povo, quando vai citar 5 coisas boas do Bolsonaro, se esquece da coisa local. A imprensa, antes de tudo, é local. O jornal O Povo, lamentavelmente, sempre quis ser a Folha de São Paulo. Aí esquece do princípio que a Folha de São Paulo é grandiosa nacionalmente porque se debruça sobre os problemas de São Paulo. Que o Washington Times é um grande jornal porque se debruça principalmente sobre a capital onde ele está. Aí depois ele se faz nacional. O jornal O Povo faz o inverso. Quer ser nacional para ter relevância local. Isso é pura síndrome do vira-lata. Aí coloca o ombudsman para imitar a Folha de São Paulo. Só que a Folha de São Paulo, o ombudsman, critica muito a redação do jornal. Aqui não. Aqui é só uma questão de marketing. O jornal dizer que tem ombudsman. Aí quando o ombudsman se manifesta em relação à gritaria dos seus leitores, aí o ombudsman sai em defesa do jornal. E claramente os leitores estão com a razão. Há realmente algumas coisas do governo Bolsonaro. E é isso que faz um descrédito da imprensa. É lamentável, porque como jornalista e também como cidadão, eu gostaria que a imprensa fosse, sim, a nossa guardiã, o nosso olhar, a nossa voz, o nosso pensamento crítico em relação ao governo, às coisas que acontecem na cidade, no bairro, no município e na nação brasileira. Mas não se prestar agora a fazer política partidária. Porque se fosse só oposição, mas é política partidária. Então é lamentável que a imprensa brasileira tenha descambado para isso daí e está dando razão ao Bolsonaro, que é fake news. E aí eu já entro no caso da Catanhede, porque é meia verdade. Ontem o Érico tirou sua coluna todinha para fazer um desagrave à Catanhede. A Catanhede, quando publicou no Globo News, e o Bolsonaro fez depois a crítica, mas o Bolsonaro não viu o Globo News, viu o Twitter dela. No Twitter dela, ela diz, eu disse agora há pouco, acabei de dizer na Globo News, que Bolsonaro decidiu demitir o ministro. Olha, quando você diz decidiu demitir o ministro está demitido. Aí na Globo News, aí, assim, ela dá isso como áreas de furo. O que é um furo? Nós somos jornalistas, André, você e o Renato. Se eu digo um furo, olha, o presidente da Câmara decidiu demitir fulano de tal. O cara está fora nesse momento. Se o Renato diz lá, o presidente Sarto resolveu demitir fulano lá, está fora. O decidir já está decidido. Aí ela dá com áreas de furo, depois não sustenta o furo e começa a esmaecer. Olha, por questões óbvias. Aí é uma especulação, porque todo mundo, aqui de novo, trazendo o Renato para baila, né? Para bailar. Todo mundo estava sabendo que esse ministro estava com os dias contados. Porque foi muita coisa errada dentro desse governo. Era o tempo todo demitindo gente, colocando gente. Então isso não é gestão.
Então ele estava, obviamente, estava com seus dias contados. Aí ela deu isso lá com áreas de furo. Eu acabei de ler aqui, os amigos, olha, isso é coisa importante que está dizendo. E ela diz, é questões de hora ou de dias. Gente, que furo é esse? Ou é questão de horas, ou é questão de dias. Ela disse isso, e pode ser demitido já hoje, era uma quinta-feira, dia 28. É, o ministro foi demitido ontem, anteontem, né? Não, não, não. Ele negou a informação da Catanhede, que ele não havia decidido demitir. Ele não tinha decidido demitir, né? Porque não, 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 não. Rapaz, continuar firme não é o contrário de você dizer que decidiu demitir. Você pode estar pensando em demitir. Pode estar pensando. Não demitiu. E outra coisa, eu posso estar pensando em demitir, André, aí estou atrás de um nome. Aí, se esse nome não for bom para substituí-lo, embora eu esteja pensando em demitir, eu não vou demitir enquanto não encontrar outro nome. Então, tem várias nuances dentro dessa informação que a jornalista também não foi boa nisso daí. Porque eu chegar e dar um furo, dizer que o ministro está decidido, que o Bolsonaro decidiu demitir, aí eu posso dizer qualquer coisa, André. Pronto. Pronto. Aí, não, aí pronto, você trouxe um ótimo exemplo, o Renato. Aí o Renato diz na imprensa: se o Lisca perder por Floresta, se o Ceará perder por Floresta, o Lisca cai. Aí vem o presidente do Ceará e diz: não, de jeito nenhum. O Lisca está realmente bem e tal. Aí o Ceará perde, aí tem uma pressão na torcida e o presidente demite. Vai dizer que estava certo? O que o Renato fez foi uma especulação óbvia, né? Óbvia, né? Olha, é seu corolário da coisa. Como está acontecendo isso? Por não sei o quê. Olha, vai ter que ser demitido. O Lisca vai ser demitido. Assim como o Vélez vai ser demitido. Todos nós já achávamos esse Vélez não subsiste. Esse Vélez não tem. Não tem. Ah, não, André. Mas André, mas você vender especulação como furo, não é muito honesto. Não é muito honesto. Mas jamais você pode vender isso como um furo. Ela vendeu como um furo. Os jornalistas, colegas dela, comemoraram como um furo. Não era furo, era uma especulação. É porque senão o inglês seria Abraham, né?
Eu já vi análise. Tudo verdadeiro, tudo verdadeiro. Tudo que ele disse aí, e eu vi gente fazendo análise preocupada, porque se ele está dizendo isso, vai haver corte. Não, ele fez um prognóstico, né? Um diagnóstico. Gente, o Brasil, o gasto do Brasil, e muita gente faz, gastar com a educação, botar na educação, tudo é educação, virou um mito, um fetiche. Agora mesmo a Dodge está dizendo, vamos pegar esse dinheiro aí, lá da Petrobras, do acordo com os Estados Unidos, e colocar na educação. Olha, há realmente um problema sério de gestão na educação. Seríssimo. E é por isso que aquele ministro não podia continuar, porque ele estava se demonstrando que também é péssimo na gestão. Aí tinha muita gente dizendo, dirigentes de instituições de ensino analisam cada vírgula do discurso do novo ministro Abraham Weintraub. Abraham, fala de setembro, na qual ele afirmou que o país gasta em educação e saúde como os ricos e tem o resultado dos pobres, despertou o temor de que siga a cartilha de Paulo Guedes. Não é o temor, não. É cair na real. O que é que nós estamos fazendo com essa dinheirama? Eu vou dizer isso, é dinheirama que está indo para a educação. Porque o Brasil gasta maior do que a média dos países ricos da OCDE. O gasto do Brasil em educação, em relação à PIB, é superior à média dos gastos dos países ricos que compõem a OCDE. E os resultados do Brasil são os últimos da OCDE. É rabeira, é vexame. Então tem algo de muito errado nisso daí. Tem que ser revisto, obviamente. Então, se tivesse, mas se tivesse fazendo pesquisa, mas se tivesse fazendo pesquisa, né, pelo menos. Panela, né? A famosa panela. Lamentavelmente. Deixa eu dar uma rodada aqui de bom dia. Bom dia para o Gilardi Alves, bom dia para o Marcos Freires, que está ligado na gente, e a Inês Almeida, ela está na Florença, dizendo que está assistindo aqui o programa, está ligado na gente. Bom dia, uma bela passeio para vocês aí, e que bom ter a audiência de vocês. O Marcos Freire não está na Florença, mas está no Maracanaú, que foi, né, recentemente, foi alvo aí de questão, de briguinhas políticas, né? Bom dia para Catarina Soares, bom dia para a Matilde. O Inocêncio Orlando está dizendo que resolveu abrir uma farmácia em Madalena. Depois de aberta, foi regularizar. O que entrava era a metade das despesas correntes. Fechei. É muita grana que esses grupos estão gastando para abrir farmácia. Inocêncio, talvez você não seja do ramo, né? Não soube lucrar com farmácia, mas parece que farmácia é um bicho que dá muito lucro. Bom dia para o William Moreira. Jornais virando panfleto de porta de fábrica, lamentavelmente.
Vera Martins, em Aracaju, bom dia para você. O Inocêncio Orlando dando conta aqui de que o Palocci disse que tem uma aliança do PCC com políticos. Bom dia para Lulu Mesquita. E o Inocêncio faz aquela pergunta: o que vocês acham do caso do português preso? O que é que tem de verdade? O que é que tem de fake news? É porque muita gente até cobrou. Não, ele foi solto no mesmo dia. Logo no dia seguinte já estava solto, pagou fiança e foi solto. É que muita gente ficou cobrando. E às vezes, ontem um amigo ligou aqui na hora, e na hora que eu estou me preparando para o programa, fiquei difícil, mas eu atendi. Aí colocou a história aqui da Enel, que eu achei interessante e tal, mas como eu não tenho como averiguar, o cara não dá o nome quando faz um vídeo, né? Eu não vejo as contas no vídeo, então é só o discurso do cara, e eu ia falar mal aqui da Enel, acho interessante, mas eu não tinha como dizer que aquilo ali era veraz, é verdadeiro. Se eu não tenho como, eu não vou ser leviano, embora tenha áreas de veracidade, né? Eu não serei leviano para trazer uma coisa que eu não tenho certeza. Por isso eu me abstenho de muitas dessas coisas que mandam para mim. Aí outras coisas que cobravam, a imprensa cearense tem medo, por que não diz isso? Esse português, e diziam muito isso que correu nos WhatsApps, esse português que foi preso e que está envolvido nesse escândalo das licitações lá de Calcaia, escândalo grande, né? Muito grande mesmo, esse português teria sido marido da Lia Gomes, né? Irmã do Ciro, do Cid, do Ivo, né? Da família Ferreira Gomes. Aí, puxa, ninguém diz nada. Olha, porque o cara era marido, não quer dizer que tenha alguma coisa a ver que os Ferreira Gomes estão envolvidos, né? Então a gente não pode fazer também essa... E muito menos a mulher dele, né? Não, e a Lia até soltou uma nota dizendo, olha, eu não fui casada com ele. A Lia foi casada com o publicitário Eyarne Jacob, grande publicitário, trabalhei com ele, um grande cara. Foram casados, tiveram 2 filhos, né? Passaram há mais de 20 anos juntos. E depois ela se separou, divorciou-se e teve um relacionamento, segundo ela, passageiro com esse português. Que culpa tem a mulher? É como aquela mesma coisa de dizer que o Bolsonaro é culpado porque o cara está no condomínio dele. Entendeu? Então, a gente não pode fazer essas especulações. É, deixar isso claro, né? Deu no que deu, né? Ah, então é bom esclarecer isso daí. Que eu ficava perguntando assim, foi em que gestão que se deu esse escândalo, né? Parece que não, né? Então foi na época do Góes, né? Agora o pessoal faz assim, porque tem os ares. O primeiro político preso no Brasil é de Calcaia, né? Foi condenado, foi o primeiro político condenado. Não contamina, né? Não contamina. Deixar claro assim, a imprensa não tem medo, nós não temos medo de dizer se por acaso houvesse alguma coisa que. Mas só porque. Não, porque ali teve ativismo político em Calcaia.
O nome dela chegou a ser aventado para ser candidata. Olha, mas isso aí fica longe de provar que ela tem alguma coisa com esses malfeitos lá do português. Ao contrário, né? Pois é, pois é. O grande Sérgio Cabral. Eu sempre fui fã do Sérgio Cabral. Grande escritor, tinha um estilo maravilhoso escrevia sobre futebol, né? Quando eu falo escritor, assim, da escrita dele sobre futebol, cronista do futebol carioca, maravilhoso, longe, muito longe das falcatruas que o seu filho viria a cometer depois, né? Você pode até dizer, olha, acho que ele não educou muito bem o filho, né? Porque o resultado foi horroroso, né? E por falar nisso aí de contaminações, a dona Catanhede, quando falou sobre essa história, dessa especulação sobre o ministro, disse lá, uma leviandade dela, aí ele foi indicado por Olavo, porque você não sabe se é guru, se é astrólogo, ela sabe. Ela sabe o que é o Olavo de Carvalho. Isso que ela faz é veneno. Isso é antijornalismo. Querendo queimar o cara. Não sei se ele é astrólogo. Olha, e jamais ela disse sobre a Dilma. Não sei se ela é terrorista, se ela é presidente. Não, ela sabe qual é a atividade hoje do Olavo de Carvalho e sabe que houve essa passagem en passant na vida do Olavo sobre astrologia. Então ela usa para tentar diminuir o cara. Então isso também não é bom jornalismo. Que mais? Assim, um bom dia para Sandra Cabral e para o José Soares, que está mandando um abraço aqui para todos nós. Ele deu a entender isso aí, né? Agora, eu faço uma leitura um pouquinho diferente da de vocês, que às vezes é ruim o que ele diz, porque às vezes assim, ele se coloca como que acima do Bolsonaro, né? Às vezes, né? E eu acho que ele se coloca mesmo como um porta-voz dessa turma militar no governo. Ele tem a consciência, eu acho que não, mas ele tem a consciência de que se esse governo não for bom, não for bem até o final, a culpa será das Forças Armadas. Eu acho isso aí exagerado, né? Mesmo porque as Forças Armadas não estão no governo, estão lá cumprindo o seu papel. Quem está no governo são os militares da reserva, como o próprio Mourão. Só que o Mourão saiu ontem. E o próprio Mourão já disse, quando quiseram falar sobre o militar, o Bolsonaro, ele diz, olha, o Bolsonaro tem mais anos na política do que no exército. Então, ele é mais político do que militar. O Mourão quis dizer isso daí. Então, o Mourão verbaliza muito daquilo de que essa turma militar que está no governo quer dizer. E quando ele diz isso, eu sou complementar, ele não pode dizer, eu fico com medo que ele tenha a impressão que ele seja como que um tutor do Bolsonaro. Como se o Bolsonaro fosse um doidinho, né? E precisa de alguém para de vez em quando ir corrigir. Eu sou o escudo e a espada. Acho isso bonito, lindo, romântico, mas depende da compreensão de cada um. E o Mourão realmente fez coisas que incomodou a todo mundo, incomodou a nós aqui. Aliás, por falar em golpista, que o André falou, eu estive lendo, me manda e me pede opinião. Olha, o Ciro aí lá no Harvard. Isso é um monte de bobagem também. O Ciro é inteligente, mas ele diz umas coisas.
Aí ele criticou o Beno, né? Ah, esse fascista, é fácil dizer que os outros são fascistas, né? E quando o cara vai para a rua e expulsa os outros, também é fascismo, né? Quando diz que vai receber a bala, que atitude é essa, né? Então, mas cuidado com isso, é fácil você meter o cacete nos outros, né? Então ele disse, olha, esse Bannon, ainda brincou, deixa cadê a Madeira fazer aqui o toque-toque, está dizendo que o Mourão deveria ir para a oposição porque está contra o governo e seria golpista. Olha, a primeira palavra de golpista dirigida a Mourão, de quem eu ouvi, foi do Ciro Gomes. O Ciro dizendo, criticou o Mourão lá na campanha, chamou de burro de carga, né? Esculhambou o cara, burro de carga, disse outros adjetivos que eu já não me recordo, mas nenhum deles era benéfico ao Mourão, e logo depois ele estava dizendo que o Mourão era golpista, Ciro. E agora em Harvard estaria criticando Bannon, que foi ex-estrategista do Trump, e já agora está dando entrevista lá na imprensa brasileira, dizendo que o Mourão devia ir para a oposição, que ele era golpista. Aí o Ciro esquece das palavras que ele disse. A primeira adjetivo golpista que eu ouvi em relação ao Mourão, que eu ouvi na imprensa, muita gente já ouviu falar por aí, foi do Ciro Gomes. Deixa eu dar um bom dia para Fransquinha Cunha, né? Bom dia a toda a equipe, tenho abençoado e muito sucesso. Bom dia para o Idelberto Gugel, o Cláudio Salvadori, lá no Rio Grande do Sul, diz que o PT não abriu 100 mil indústrias para dar 13 milhões de empregos, né? Que enquanto está dando minério para a China, não vai ter emprego. Bom dia para o Francisco Moreira, o Ricardo Vale, dizendo que hoje o Estado de São Paulo publica editorial com o seguinte tema. Aí diz lá, não posso ler tudo que está aqui. A cegueira de um grande jornal. O país precisa de rumo.
que deve ser dado pelo presidente. Até que Bolsonaro não se mostrou nem remotamente autor dessa tarefa. E não há razões para acreditar que algum dia estará. Esses jornais fazem a leitura daquilo do passado. Bolsonaro é coisa nova e realmente é difícil, tem que ir se acostumando com o que o Bolsonaro está fazendo. Ele não é dentro do que... Bom dia para o Otávio Veras, bom dia também para o último aqui, foi o Otávio Veras, o Hildeberto Gugel, mandando um bom dia para todos nós. Pois bem, agora, chato, né? Muito chato, né? Ainda sobre, ainda sobre a confusão ontem lá na CCJ, na primeira reunião em que o ministro foi o Guedes, o deputado cearense estreante, o garoto Eduardo Bismarck, ganhou uma certa notoriedade quando chamou a atenção do ministro para nominar os deputados. Dizer, olha, o senhor está dizendo o primeiro, o segundo, o terceiro, diga o nome, que sempre não sabe a quem está se referindo. E o Guedes passou a citar o nome. Então, ponto para... Bom dia para o Bené Gomes, aqui em Sobral. Então, ponto para o Eduardo Bismarck. Eu acho que ele gostou muito do holofote e ontem estava dando um de bobão, sabe? Ficou aos gritos. Ele está armado, presidente, fecha as portas. Olha o que ele está dizendo. Ele subiu na cadeira, né, para ser mais visto e ficou aos gritos. O fulaninho está armado, o deputado está armado, está com revólver no cós. Senhor presidente, fecha as portas, não deixa ninguém entrar nem sair, até verificar. Gente... Não, mas o regimento proíbe, ele não pode estar armado ali na comissão. Mas não estava. Mas segundo o regimento diz que ele não pode, viu? Ele tem direito porque ele é militar. Mas dentro do Congresso, quem manda ali é o regimento. O regimento interno proíbe qualquer pessoa de andar armada, a não ser a polícia legislativa, né? Quem já pensou? Ali está cheio de militar, cada um com um revólver na mão, vai até constranger, se não deixar a pessoa com medo até de enfrentá-lo verbalmente. Mas essa bobagem de ficar gritando, faça um documento e diga, olha, eu estava armado, quem estava. Aí quando vai atrás, não, o cara mostra, está com o coldre vazio. Eu ando sempre com coldre, né? Eu ando sempre armado. Na hora que eu venho para o Congresso, eu tiro a arma do coldre, né? Eu deixo só o coldre. Sei lá, o certo é que não ficou provado e ficou nos holofotes a bobagem do deputado cearense gritando lá e pedindo para o presidente fechar as portas da comissão. Parece que estava lendo no infantil. Ontem foi o dia
de escola infantil, de recreio. Aquelas 3 mulheres petistas, lamentavelmente, aquela época Cocai é um horror de desinteligente, gritadora. A Rosário, pelo menos, elabora mais aquilo que fala, tem mais inteligência. E depois a Gleisi Hoffmann, né? Era trio anti-ternura, né? Querendo fazer ali uma balbúrdia, como se estivesse num recreio de escola. É muita infantilidade para um assunto tão sério como a reforma da Previdência. Precisa mais maturidade para esse povo. Ah, faz tempo, né? O Zeca Disseu sempre foi tchutchuca dos empreiteiros. É melhor do que na rua, na público, né? Na rua, né? Tem que pensar nisso. A gente falou, a gente falou no Bismarck, aí o Felipe de Jacarecanga disse que o prefeito Bismarck está perseguindo colaboradores lá em Aracati. É uma denúncia, a gente não tem como estender mais, porque ninguém tem informação sobre isso, tá, Felipe? Um outro assunto que eu tinha cotado aqui, André e Renato, era sobre. Tem um projeto aí de a não obrigatoriedade do exame da OAB. Tem um projeto para acabar com esse negócio daí, que eu sempre achei muito estranho. Eu acho muito estranho. Eu acho muito estranho, o André e Renato, que eu termino, faço meu curso de Direito e eu só posso exercer a minha profissão se a entidade disser. Tem que tutelar a minha profissão. Eu até concordo. Por exemplo, médico. Médico é uma profissão que exige muito mais cuidado, mais estudo do que um advogado. E eu terminando o curso de medicina, eu posso no outro dia estar abrindo a minha clínica e estar atendendo os meus clientes, os meus pacientes. Já o advogado não, tem que ter uma tutela de alguém da OAB para dizer se ele pode ou não. Eu acho, sim, que a OAB teve já um trabalho muito importante. Hoje, segundo as palavras de um advogado grande, Djalma, virou uma entidade petista, portanto, já não é mais da sociedade brasileira, mas de um partido corrupto, como se demonstrou, né? Até agora, né? A grande quantidade de próceres, né? de membros da alta cúpula do partido presos ou condenados por corrupção, e a OAB estaria atrelada a esse partido, segundo o grande Djalma Pinto. Então, essa entidade, eu acho que ela pode manter-se e colocar, digamos, um selo. Olha, esse advogado tem o selo da OAB, e eu defino se eu quero um advogado com o selo da OAB ou não. Deixa que o mercado decida isso daí. Mas dizer, não, você só pode exercer a sua profissão se você passar aqui num teste da OAB. Então, a OAB é mais importante que a academia? Os professores da OAB, quem faz os testes da OAB, são melhores, são mais proficientes, são mais sérios que os professores da UFC? Tem sido, na verdade, né, um grande arrecadador de fundos. E outra coisa, a OAB é outra polêmica. Os tribunais de contas não têm acesso às contas da OAB. Olha, a OAB é uma autarquia, como é que é? É pública também.
Tem recursos ali que precisam ser auditados. Quem vigia a OAB? Quem controla os gastos da OAB? Só eles mesmos? A OAB é um órgão federal, né, estadual, e também está dentro do arcabouço jurídico aí. Se eu não me ela é uma entidade também tida como pública. Então ela não pode estar infensa a uma auditoria. Por que o Tribunal de Contas do Estado ou o Tribunal de Contas da União não pode lá auditar as contas da OAB? O que é que elas escondem tanto, os escritórios da OAB? Então, eu acho que está na hora realmente de rediscutir isso daí. Não que eu queira diminuir. Não, eu acho absurdo que para eu exercer a minha profissão, eu tenho que ter o diploma dado pela uma universidade aí. Digamos que eu me formo na UFC. Eu sou formado em Direito na UFC e não posso ser advogado porque se a OAB não der o seu aval. Como é que pode isso? Eu acho isso muito estranho. Grande abraço para o Renato, abraço para o André, abraço para todos que estão, não sei se ainda é o Paramount que está por aí, os nossos queridos ouvintes. Grande Saldanha, saudade de você, Saldanha, né? Um abraço e pedir a vocês que ajudem a elevar nossa voz nas redes sociais, estimulando a participação maior, fazendo o partilhamento do nosso vídeo, tanto no Facebook quanto no YouTube. Um grande abraço, um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus.